Oi, gente! Pode dizer que estamos chegando com mais um episódio da temporada Elas. Porque nós estamos aqui, como eu sempre gosto de falar, contando histórias reais que deram certo e que deram errado. Mulheres de verdade, assim como eu, assim como você que está nos assistindo. É justamente pra gente juntar as mãos. Nós vamos seguir juntas sempre. Se você tá aí cansada, tá meio pra baixo, ó, para, descansa, respira e volta, tá? Porque não vai deixar ninguém ocupar teu lugar, não. Tá bom? Estamos aqui pra isso. E hoje, não sei nem se eu te digo, assim, eu não tenho nem roupa pra estar aqui. Tenho nem roupa. Hoje, não sei que dia você tá vendo isso, mas olha, a gente tá aqui num sábado. Eu quero nem saber, nem que seja domingo eu vou gravar com essa mulher. Luana Xavier! Atriz maravilhosa, apresentadora sensacional. Sou sua fã e muito, de verdade, viu? Tô muito emocionada e muito obrigada por estar aqui com a gente e aceitar esse convite, viu? De verdade. Não, e esse convite não tinha como eu não aceitar. Deixa eu explicar pra vocês. A Lana me procurou lá no direct, no Instagram, me mandou mensagem. Aí falou assim: será que você não consegue um tempinho e tal? E a verdade é que eu vim pra Expo Favela, aqui em Fortaleza, só que a gente vem sem saber exatamente todos os nossos compromissos. Então não sabia exatamente dos meus horários. Ela falou: não, mas a gente vai se encontrar lá, porque eu também vou pro evento nesse dia. Falei: então vamos fazer o seguinte: quando eu terminar minha mesa, a gente se encontra e vamos juntas pro estúdio gravar. E cá estou. Então eu tô bem feliz, de verdade. E falar sobre o universo feminino, com certeza, é uma coisa importante na minha vida, que faz parte do meu dia a dia. Então ter essa conversa aqui com você vai ser uma delícia. Ah, que massa, gente. E já pegando o gancho aí da Expo Favela, né? Esse evento maravilhoso que eu também tive a honra de participar. Você veio pra Fortaleza principalmente pra ele. Temas maravilhosos, né? O painel que você fez da mediação agora foi incrível, lotado. A galera lá vibrando mesmo, com convidadas especiais demais. Como é que foi esse momento aqui de estar, né, na mediação desse evento tão importante, né? Juntando aí asfalto e favela, para mostrar que nós somos todos iguais e juntos, né? Exatamente. Realmente é um evento que busca destacar a potência dessas pessoas que estão na favela construindo narrativas de destaque, narrativas de conhecimento, narrativas de sucesso, né? E fazendo realmente essa conexão da favela com o asfalto. E aí me colocaram numa mesa que tinha Luísa Helena Trajano, que tinha Adriana Barbosa, que tinha a Onélia, que tinha a Elaine, que é uma das diretoras da CUFA, né, da Central Única das Favelas. E assim, a verdade é que Preto Zezé não me informou o que vinha pela frente. Ele só te disse assim: você vem mediar uma mesa pra mim? Eu falei: vou. Aí quando ele chega, ele me bota numa mesa com essas mulheres todas. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Ele é desses, assim. Ele joga nos peitos, não né? é? Mas foi muito legal, assim, porque a gente consegue enxergar narrativas distintas, mas a gente percebe o quanto a gente só consegue avançar na coletividade, né? Então, mulheres que se juntam e se unem, criando projetos juntas e, às vezes, mesclando o projeto pessoal de uma com o projeto pessoal da outra, é isso que realmente faz o nosso país se movimentar. E a gente sabe que quem carrega esse país nas costas somos nós, mulheres, né, minha gente? É verdade. Então, foi bacana demais, foi uma delícia. E o muito importante também é parar de estar falando só de mulher negra para mulher negra, porque é ali onde está a dificuldade, não sei o que, e pegar gente que pode também de outras raças, de outras cores, e mulheres que estão juntas com as mulheres negras. Então, assim, somos mulheres, né? Parar de estar com essa segregação e tal, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que, todo mundo tem que se ajudar de uma forma de quem pode mais, faz mais, independentemente da sua cor, né? Porque, felizmente, nós temos mulheres negras de condições que podem ajudar outras mulheres negras e outras mulheres brancas e outras mulheres, ponto, né? É massa fazer essa junção, esse intercâmbio, né? Entre mulheres. Uma coisa, eu acho importantíssimo a gente se entender essa categoria, quando a gente pensa no gênero, né? E na divisão que a gente tem, a dificuldade que a gente ainda tem na nossa sociedade de conseguir essa equiparação de gênero, mas eu acho que, além disso, no final das contas, a gente precisa, ainda, em determinados momentos, fazer esse recorte racial, porque todos os índices mais perversos da nossa sociedade, infelizmente, ainda estão atrelados às mulheres negras. Sim. Mas aí, no final das contas, você coloca uma mulher negra para mediar. Então, eu tinha ali uma posição, entre muitas aspas, de comando, e isso é importante também. Total, pra gente saber que a gente pode ocupar vários lugares da sociedade, que não só aqueles lugares estereotipados, né, que tentam a vida inteira nos colocar em posição de subserviência e tudo mais. Então, estamos aqui.
essa mesa que trazia, o nome da mesa era Mulheres que Lideram. Então, mulheres que são lideranças em seus espaços, e mulheres de todas as raças, de todas as origens e com todas as narrativas. E narrativas que se mostram possíveis, né? Sim. Então, Mas- e a velha história pra gente contar a nossa história, tem que ser a gente mesmo. Então, É verdade. ninguém vai contar histórias de mulheres melhor do que as próprias mulheres. E assim sigamos. Não, mas é o que eu tô querendo colocar melhor. É assim, que você, como mulher negra, está ali não falando apenas pra mulher negra. Você tá Sim. numa posição de comando pra outras mulheres e mulheres brancas Não, também, e fora o né? fato, uma coisa que eu gosto bastante de destacar, assim, é que, cara, eu sei falar sobre racismo, sei, mas eu também sei falar sobre outras tudo. coisas. É verdade. Então, me convidem pra falar sobre outras histórias e sobre outros âmbitos do meu conhecimento, sabe? Pra não parecer que eu sou uma pessoa de um tema só. É, Que eu sou uma mulher de tema único. Não, eu sei falar de uma porção de coisas. E até porque falar de racismo, às vezes também me dói um bocado. E cansa, né? Porque me toca num lugar muito particular, um lugar de sofrimento. Então, nem sempre é só esse assunto que eu quero falar. Eu quero poder falar sobre outras coisas também. Verdade. A gente conversou, inclusive, com o Haroldo Preto, né? Que é um ator daqui. Ele falou assim, cara, às vezes eu tô... Quando as pessoas... vamos falar sobre racismo. Ele, não, eu quero falar de pizza e futebol. Vocês têm algum painel sobre isso? Porque eu amo pizza e sou louco por futebol. Eu quero falar sobre isso. Eu achei sensacional quando ele colocou isso. Muito não quero, bom. não. Eu quero falar sobre... Hoje tô a fim de falar de pizza e futebol, né? Então, é muito legal. E você, realmente, é muito múltipla, né? Inclusive com as funções, digamos assim, que você ocupa, né? Porque comunicar tá no teu DNA total, né? Eu acho assim que eu acredito, e também já pesquisando um pouco sobre você, não tinha como você não querer ser atriz, né? Porque neta de Dona Silva, né? Não tem como, né? Que mulher maravilhosa, que exemplo. Mas o que eu li quando ela falou, assim, que ela falou pra você, minha filha, você vai, né? Mas assim, são poucas opções. Uhum. E as poucas opções para mulheres negras são sempre papéis de pessoas que estão servindo. Sim. Né? E aí você também quis ter um plano B de vida. Como é que foi essa sua fase aí, né? Porque graças a Deus que você também persistiu. Porque assim, Exato. a gente não te perdeu nessa parte da atuação, né? Eu digo que, assim, desde criança eu já tinha certeza que eu ia ser atriz, né? Uma das coisas que eu fiz foi quando eu aprendi a escrever, primeira coisa que eu treinei, meu autógrafo. Muito Simples assim, treinei meu autógrafo porque eu tinha certeza que eu ia alcançar um status que me permitiria sair dando meu autógrafo para as pessoas. Quando vocês encontrarem Luana, além da selfie, peça o autógrafo, Pelo amor de Deus, eu treinei porque demais. Essa mulher treinou demais. Muito bom. E aí... Mas tu botava, tipo, só teu nome ou tu botava para fulaninho? Como é que você Não, treinava? tinha assim, beijos, Luana Xavier, e aí no final tinha uma estrelinha, assim. Adoro! Ai, meu Vou Deus. resgatar esse autógrafo pra mostrar Não pra é? vocês. Vamos botar em tela cheia aí. Viu? Vamos. E aí, eu assistindo, né, minha avó na carreira dela, e minha avó sempre foi aquela atriz muito intuitiva, né? Então, minha avó, quando ela ia fazer uma nova novela, eu via o momento em que ela tentava ali encontrar aquele personagem, ou saber o que ela podia emprestar dela mesma para aquele personagem. E aí, também, já sabendo ler, eu gostava de pegar os scripts dela, né, de novela, e eu fazia a marcação com aquele marca-texto, É mesmo? marcava lá as falas dela. E aí, quando acontecia, uma vez ou outra, de eu acompanhá-la em gravação, se ela trocasse um porquê por um pois, eu falava, vó, você errou o texto! Como assim? Então, eu gostava de decorar o texto dela também. Ai, e aí, gente. ninguém tinha dúvidas na minha casa de que eu me tornaria atriz. E eu dizia que esse era meu sonho. Inclusive, eu queria completar pelo menos 17 anos, porque eu sabia que tinham turmas de teatro no Tablado, que é um dos cursos, né, de Sim. interpretação mais conhecidos do Rio de Janeiro. Eu queria entrar pro Tablado e eu não sabia que no Tablado já tinha turmas menores, né, com idade menor. Eu achava que era só a partir dos 17 anos. Então, eu falava, eu vou fazer 17 anos e eu vou pro Tablado. E o Tablado era muito longe da minha casa, então era algo assim impensável. Mas consegui fazer, pegava carona com o meu professor da escola, É saía da mesmo? escola direto, ia pra lá e tudo A mais. gente tá falando de longe como, assim? Só pra gente entender tua Longe, trajetória, assim. longe, tipo uns 50, 60 quilômetros. Caraca, longe mesmo. Longe tá. mesmo. Entendi. Era atravessar a cidade. Mas aquele realmente era meu Sim. sonho, então eu não tinha dúvidas que eu ia correr atrás disso. Mas quando eu falei pra minha avó, quando eu verbalizei pra ela que eu queria transformar isso em profissão, que não era apenas um hobby, que não era apenas diversão, ela falou assim, bom, atriz você já é, porque essa conversa já foi perto ali do período vestibular, porque quando eu fiz vestibular não era Enem ainda não, gente, que já faz um tempo. Você fazia um vestibular pra cada faculdade. É mesmo, era desse jeito. E aí eu decidi que ela conversou comigo, ela falou, olha,
A carreira de atriz, ela é uma carreira difícil. Pra mulher é uma carreira difícil. Pra mulher negra, mais difícil ainda. Então, assim, você já é atriz. Porque eu já tinha começado a fazer curso de interpretação, né? No meu bairro mesmo, desde os 10 anos de idade. Ela E falou, para além do seu talento, né? Que é uma coisa que, né? e tem uma coisa que eu vou tirar aqui uma chinfra pra mim mesma. Aham. Que é o seguinte, nessa agência que eu participava, agência de modelos e atores mirins, Ah. todo ano, eu já não queria mais concorrer. Todo ano eu ganhava a melhor atriz. Chegava no final do ano, melhor atriz. Aí teve um ano que eu virei pra diretora e Dá falei pra assim, outra pessoa, vamos gente? dar oportunidade? Tá chato, não tenho mais onde colocar esse troféu, tá chato. Mas Mas... aí, a pequena humildade vem no seguinte, gente. Isso não tem a ver que, assim, a Luana era maravilhosa. Não, era dedicada mesmo. Sim. Porque era uma carreira que eu realmente queria seguir. Então, quando diziam assim, vocês vão ter que construir um texto pra fazer uma cena, uma esquete, que seja você com um outro ator. Eu ia lá, eu pegava todos os livros de teatro da minha avó, sabe? Eu transformava aqueles textos pra mim em bocadura, porque de repente eu pegava um texto que era um texto adulto. E aí não faria sentido uma criança fazer aquele texto. Então eu transformava pra um texto infantil. Então realmente eu me dedicava, eu me debruçava sobre aquilo. Então é essa dedicação que fazia com que a pessoa chegasse todo final de ano e ganhasse esse título. E aí minha avó falou, você já é atriz. Então que tal você pensar em ir num vestibular, num plano B, pra garantir pra você não passar fome. Aí eu escolhi fazer serviço social. Ela disse que era pra não passar fome, mas eu acho que eu não entendi muito o recado, só entendi a metade. Isso porque eu sou apaixonada por essa profissão. Eu me formei em serviço social, nunca cheguei a atuar, né? Mas fiz tudo que tinha que fazer, fiz estágio extra até, porque é uma profissão que eu realmente sou apaixonada, mas a gente sabe que é uma profissão também muito sucateada ainda no verdade. nosso país, né? Mal valorizado. Mal verdade. valorizada. Então, mas eu escolhi que eu ia fazer isso, mas ainda assim, como é aquilo que eu falei, não era Enem. Eu podia escolher, cada faculdade eu escolhi uma carreira diferente. E aí eu cheguei a prestar o vestibular para artes cênicas, só que para artes cênicas você tinha que fazer o teste de habilidade específica. Uhum. E aí o teste de habilidade específica eu tinha que ler, sei lá, eram umas 4 peças, cada peça tinha, sei lá, 200 páginas. E como eu estava focada em seguir o tal plano B da minha avó, e que eu tinha escolhido que seria serviço social, então eu me dediquei para serviço social e passei em serviço social no FRJ e cursei a faculdade. Mas o que o teatro fez? Eu levei 12 anos para me formar. Porque os primeiros 2 anos eu fiz certinho. Sim. Aí depois fui chamada para fazer uma peça que ia viajar o Brasil. Fiquei 4 anos Foi e a Dona meio. Flor, Dona já? Flor e seus Sim. dois maridos. Fiquei 4 anos e meio nessa peça. Quando a peça ficava em cartaz no Rio de Janeiro, aí eu voltava pra faculdade. Quando a gente ia sair em turnê, eu trancava a faculdade. E nisso levei 12 anos. Mas me formei. Isso é o que importa. Menina, e você rodando o Brasil, né? Você falou que faltaram 2 capitais por aí pra deixar de dar o check em todos os estados aí do país. Como foi, né? Muito tempo. Saiu arrastando amigos, né? Como a gente fala aqui em Fortaleza. Inclusive, Yara, que está aqui nos bastidores, né? Que é amiga de Luana. Vou fazer aqui um contraponto. Yara, tu vai ter que aparecer, porque eu já falei de ti, tá? Me desculpa. E eu sou o contraponto deste podcast. Dá um tchau aí pra gente. A amiga dela em Fortaleza. E onde você vai, tem uma amiga, Como é que é isso? Todo canto, todo canto. Minha avó, ela sempre teve essa característica também, né? Minha avó Chica. Uhum. De ir angariando amigos pelo caminho. E ela sempre disse que a grande família, né? Quando ela chama de família, não são só os consanguíneos, sabe? É essa Sim. galera que você vai arrematando pelos lugares onde você passa. Eu herdei muito isso da minha avó. Inclusive, não só herdei essa capacidade de fazer amigos com facilidade, como também herdei os amigos dela. Então, Que tem vários bacana. amigos dela. Assim, eu tenho amigos de 80 anos, 85. É sério, gente? São amigos dela que eu fui mantendo na minha Ai, vida, mesmo gente. depois da passagem dela. Ai, que fofo. E eu acho que isso talvez seja uma das minhas maiores artimanhas. Eu vou usar essa palavra mesmo, capacidade de fazer amigos. Então, Dona Flor eu acho que foi o desabrochar dessa minha característica, porque a gente foi viajando o Brasil inteiro e toda cidade que a gente chegava, como era uma peça grande, né, uma peça que durava 2 horas e meia, éramos viajando entre elenco e equipe, éramos 23 pessoas viajando, então era muita gente. Então a gente não chegava numa cidade, apresentava a peça e saía. Então a gente minimamente ficava 3, 4 dias naquela cidade. E também eu aproveitava. Também era jovem, né? Eu comecei essa peça, eu tinha 19 anos. Ela era, né, gente? Porque ela é uma senhora hoje, então a gente tem que relevar, né? Então, com 19 anos, eu tava literalmente conhecendo a vida. Então era assim,
Eu parei em Fortaleza pra fazer espetáculo aqui. Eu não vou só sair do hotel e ir pro teatro, do teatro pro hotel, né, minha gente? Então, vamos passear, vamos conhecer, vamos fazer conexões com as pessoas, vamos conhecer qual é a cultura daqui, qual é o artesanato daqui. Então, isso eu fui fazendo durante esse período todo de Dona Flor. E fui mantendo essas amizades ao longo da vida, assim. Então, é muito difícil eu ir pra qualquer trabalho, pra qualquer viagem em uma cidade que eu não tenha pelo menos uma pessoa pra visitar. Ou uma pessoa pra me carregar e me levar pra algum lugar pra gente passear juntos. Mas tu gosta de uma festinha, né? Tu não pode ver um batuquinho, um tambor batendo que tu tá lá, né? Olha, eu sou daquela pessoa que tá dentro do supermercado, começa a tocar música, eu tô dançando aqui, empurrando o carrinho. Eu sou literalmente essa pessoa. Que máximo, gente. Eu vi que esses dias você teve. Você falando que foi treinar com o pé doendo, porque foi atrás de Daniela Mercury. Foi. Não. E foi assim. Num domingo, teve show no Rio de Janeiro e na Apoteose, e que eram 40 anos de carreira de Daniela, então ela tá fazendo uma gravação de DVD num Como a palco. pessoa faz 40 anos de carreira com 40 anos de idade, gente? Aquela Não mulher é? Pô, nasceu cantando. maravilhosa, sim. E aí no palco era o show dela, e quando terminava o show dela no palco, começava o show de Ivete no trio. Pouca E aí, coisa. primeiro, dancei um bocado. Daniela, com participação do Olodum, participação do Ileaê. Foi incrível. Aí, depois disso, fui pro trio de Ivete e também... Mas aí vim em cima do trio, que é um pouco menos cansativo. Mas, pra mim, é como se eu estivesse embaixo, porque eu pulo que nem uma doida. E é o tipo da coisa que, assim, não adianta a pessoa dizer ai, Luana, eu queria tanto ir junto com você. Vai aguentar meu ritmo? Porque não vem me atrapalhar, né? Não vem me dizer que precisa parar, dar uma sentada, porque não vai rolar, entendeu? É ali direto. E aí, não satisfeito, isso foi num domingo. Na segunda-feira, eu tive meu intervalinho, treinei, né, com meu personal, cheia de dor no pé, mas tudo certo. Quando chegou no dia seguinte, terça-feira, eu fui pra São Paulo pra gravar um podcast. E aí eu descobri que ia ter o lançamento do Festival de Verão em Salvador, lá em São Paulo, e que ia ter show de Daniela Mercury de novo com Ileaê. Tava eu lá de novo, pulando, com o mesmo pé doendo. O que tá acontecendo, gente? As pessoas não estão colaborando muito com, né? É porque eu acho que oportunidade é um negócio que a gente não pode perder. Quem garante? Qual era a chance de eu estar, coincidentemente, numa noite em São Paulo, em que eu não tinha nenhum outro compromisso, minha agenda tava aberta? Como é que eu não ia assistir esse show? Ia assistir, gente. Tinha que ir, não teve jeito. E você falou que tava treinando com o pé doendo e tal. Você tá vivendo um momento de muito amor com você mesmo, com a sua saúde, né? Você fez a cirurgia, né? A cirurgia bariátrica. Como é que tá sendo esse momento de, assim, conhecendo, vendo as suas falas, né? Já de algum tempo e conhecendo as tuas colocações. Eu acredito que a parte estética, ela é uma consequência pra ti. Eu tenho certeza que tá sendo aí uma coisa de foco em saúde. E óbvio, né? Você vai ficando mais leve, se achando talvez mais bonita ou não. Não sei como é que você vê isso. Mas como é que tá esse teu momento de saúde, assim? Olha, eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas que estão me deixando mais feliz ainda. Porque as pessoas dizem assim, Luana, você tá com um brilho diferente. A gente tá sentindo um brilho em você diferente, um sorriso em você. Embora seja uma pessoa naturalmente sorridente, mas eu também tô sentindo isso. Teve um amigo meu que, quando eu comentei com ele que eu tinha decidido que ia fazer cirurgia bariátrica, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: você decidiu isso de dentro pra fora ou de fora pra dentro? E eu falei, foi de dentro pra fora. Que pergunta, viu? E porque realmente foi. Eu levei entre 7 e 8 anos pra decidir fazer cirurgia bariátrica. Caramba, então tu já vem pensando nisso há um tempo? Sim, porque foi a primeira vez que uma médica, comentou comigo sobre cirurgia bariátrica faz esse tempo, assim, uns 7, 8 anos. E eu, na minha cabeça, eu tinha um pensamento muito errado, que eu achava que bariátrica era sinônimo de fracasso. Então, a pessoa que faz bariátrica é porque não conseguiu emagrecer de outra forma e aí acaba apelando pra bariátrica. Era isso que eu pensava. Só que chegou um momento que eu tive vários episódios, assim, na minha vida adulta, de emagrecimento. Então, eu fazia um acompanhamento nutricional, fazia acompanhamento ali com um educador físico, consegui emagrecer. Em 2021, por exemplo, eu emagreci 20 quilos. Só que aí, depois de emagrecer os 20, passou um tempo, eu engordei 40. E isso estava prejudicando muito a minha saúde. Porque eu sou de uma família já de diabéticos, de hipertensos, de obesos. Então, o que eu precisava pensar? O que eu posso melhorar na minha saúde que não esteja diretamente ligado à questão hereditária? Porque a hereditária não tem como mexer. Então, o que eu posso mexer? E aí eu entendi que a perda de peso, pra mim, ela ia se tornar muito necessária, porque muito provavelmente eu ia melhorar vários índices que estavam me incomodando. E pra mim o ápice foi eu chegar eu faço acompanhamento já com endocrinologista há um tempo,
por conta da pré-diabetes. E aí eu conversei, eu cheguei e falei pra ela a mesma frase que eu falei pra minha psicóloga. Já faço também terapia há bastante tempo. Eu falei assim, olha, eu não tô suportando mais. Esse peso que eu tô carregando, eu não tô suportando. E eu não tava falando só do meu peso, aquele que aparece na balança, sabe? Mas tudo que isso acarreta. Porque tava atrapalhando a minha carreira, sabe? Eu participei de um programa, né? Uma série do Multishow, que é o Humor Negro. E a gente gravou em maio agora de 2023. E eu tinha que fazer um stand-up, era eu sozinha no palco. Eu assistindo, quando ele foi ao ar, quando ele foi lançado, eu assistindo, eu falei assim, cara, eu não conseguia me mexer no palco. Porque eu sabia que eu tava muito cansada. Então, se eu fosse tentar andar de um lado pro outro no palco, eu não ia conseguir dizer o texto. Então, e eu sou uma pessoa que prioriza muito o trabalho, como a grande parte de nós, né? Brasileiros, mulheres e tal, a gente tem esse foco, essa questão de sermos excelentes no trabalho. Verdade. Então, quando começou a atrapalhar o meu trabalho, eu falei, aí agora cheguei no meu limite. E aí resolvi começar a pesquisar e procurar possíveis cirurgiões e entender melhor o que era a cirurgia bariátrica, até para eu desconstruir esse pensamento que eu tinha estereotipado. E aí eu entendi que, na verdade, você não deita numa mesa de cirurgia bariátrica se aquilo realmente não for necessário para você. E uma coisa que eu ouvi de um médico neurocirurgião, que ele disse assim para mim, eu acho importante você escolher a cirurgia bariátrica enquanto ela é uma das suas opções. O grande problema é se você tiver que escolhê-la porque é a sua única e última opção. Porque aí não tem escolha, né? Aí é só aquela e pronto. Então eu fui aprendendo melhor, pesquisando bastante, entendendo como é que era esse pós-cirúrgico, que é uma coisa que amedronta muito as pessoas. E quando eu entendi que é um processo cirúrgico, entre muitas aspas, como qualquer outro, mas ele não é a solução pura. Você precisa realmente continuar tendo um acompanhamento multidisciplinar. É uma baita disciplina, né, depois? Bastante. Eu sou uma pessoa que agora cozinha, gente. Eu não cozinhava. Eu agora cozinho pra mim mesma. E foi interessante porque isso foi mudando, inclusive, a minha relação com a comida. Mas tu não sabia nada ou tu realmente aprendeu? Tu aprendeu pra isso ou porque tu não curtia cozinhar? Eu curtia cozinhar. Sim. E eu sempre digo uma coisa que eu falo. Meu irmão cozinha muito bem, né? Meu irmão Ernesto Xavier, jornalista, ator. Ele cozinha muito bem. E aí, Vamos já vezes... falar do irmão, tá? Porque a canceriana é ciumenta. A gente fala já do irmão dela, mas vamos lá. Vamos terminar essa parte aqui. E aí, meu irmão, ele várias vezes falava pra mim, peraí, eu vou te ensinar pelo menos a fazer esse prato aqui que é simples. Eu falava, irmão, a gente ensina pra quem quer aprender. Eu já sei fazer um monte de coisa, gente. Eu vou ter que aprender a cozinhar também. Só que a cirurgia acabou me levando, né, a querer experimentar ali na cozinha, porque me dava um pouco de medo de comer a comida feita por outras pessoas. E vou explicar por quê. Assim que você faz a cirurgia bariátrica, é uma dieta super restritiva, né? Ali na primeira semana, nos primeiros 15 dias e tal. Depois ela vai melhorando. Suja, vai ganhando os Eu falo que é caldo de água. Eu tomava vários caldos de água. E aí depois vai diversificando um pouco. Mas ainda assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso estômago está muito reduzido. Então você tem que tomar muito cuidado com gordura, açúcar e tudo mais. Então eu sempre tinha medo, que é aquela coisa do... eu fui no restaurante e pedi um frango grelhado. Mas foi grelhado mesmo? Ou encheram de óleo pra dar a grelhada, entendeu? Então essa preocupação fez com que eu dissesse, não, peraí, vou fazer comida na minha casa, porque aí eu vou me adaptando e daqui a pouco eu começo a comer comida de outras pessoas. Mas por enquanto eu confio na da minha mãe e na minha. Era basicamente isso. E aí por isso eu tomei esse gosto por cozinhar. E aí eu já fazia atividade física, já tive vários episódios, né, períodos da minha vida em que eu fazia atividade física com dedicação, mas realmente ano passado, por conta do programa Saia Justa, eu morando no Rio de Janeiro, ia toda semana para São Paulo, isso envolvia 3 dias da minha vida, porque eu viajava na terça, gravava o programa na quarta e voltava na quinta, então minha vida realmente ano passado foi muito corrida e eu deixei o exercício físico de lado. E aí, esse ano, quando eu decidi que eu ia fazer a cirurgia bariátrica, eu voltei a fazer atividade física. Aqui o meu peso estava permitindo e a dor no joelho estava permitindo naquele momento, fazia só hidroginástica. Mas uma coisa que todo mundo diz, que é muito real, não só os profissionais, mas pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica, dizem, tem que fazer musculação. A hora que liberar a musculação, faça. Porque quando você perde peso, assim, em grande quantidade, num tempo curto, você perde também massa muscular. Tem que fazer. E aí aquilo dá dor, dá um monte de coisa, dá a flacidez, que é a parte da estética que a gente também se preocupa. Sim, claro. Não adianta dizer assim, você só se preocupa com a saúde. A saúde foi o meu estopim.
a minha preocupação com a saúde. Mas a parte estética também é uma consequência, né? Eu tenho até um pouco de dificuldade, um pouco de falar nos lugares, e tô falando talvez aqui em primeira mão, assim, que é porque eu tô me sentindo tão à vontade, que é o seguinte, eu fico às vezes com vergonha de falar nas redes sociais sobre a parte estética positiva que tá rolando pós-cirurgia. Porque as pessoas têm um certo preconceito de assim, então quer dizer que você só fez a cirurgia porque você estava preocupada com a imagem. Não, não é isso. E também tudo bem se eu estivesse. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Só que tem determinados acontecimentos estéticos que afetam, inclusive, a nossa saúde mental positivamente. Claro. Então, por exemplo, eu agora consigo abaixar e amarrar meu tênis sozinha. Eu não conseguia, gente. Isso é desesperador. E isso é uma questão estética. Só que isso afeta o meu emocional. Porque imagina eu que sou uma pessoa super ativa, e super que gosto de ter a minha vida particular e individual. Sim. Minha mãe sempre empurrou, tanto eu quanto a meu irmão, para isso, para que a gente tivesse independência. Ela sempre falou isso. Então, isso prejudicava a minha independência, sabe? De eu precisar de alguém. Aí, às vezes, eu mudava de ideia e usava outro sapato. Caraca, isso é horrível, porque eu não tinha como colocar, sabe? Não conseguia fechar o negócio da minha sandália, entendeu? Agora eu não preciso mais pedir extensor de cinto no avião. Toda vez eu tinha que pedir um extensor de cinto a ponto de... Eu passava por tanto constrangimento que eu comprei um extensor de cinto particular. Que eu levava na minha bolsa para viajar. Porque eu sabia que a maioria dos aviões o cinto não cabia em mim. Então essas são questões estéticas e que eu já tô percebendo, né, essas mudanças, essas evoluções. E que estão me deixando muito feliz. Cara, e você falou que um amigo seu falou né? Você tá, né? É de dentro pra fora ou de fora pra dentro? Não, e a questão do sorriso. Quando eu tava lá embaixo, no final do painel que você tava apresentando, lá no centro de eventos, aqui em Fortaleza, tinha uma menina que ela tá bonita, né? Ela tá bonita, né? Assim, aí ela tá bonita, não sei o quê. Ela emagreceu, não sei o quê. Então, cara, é isso também. Que massa, sabe? Assim, que massa. Você tá mais saudável, você consegue fazer essas atividades, né? Que são completamente banais, mas pra quem não para... Gente, já parou pra pensar? Tu pensar numa roupa e dizer assim... Vou trocar o sapato porque eu não vou conseguir. Imagina, assim, poxa, sabe? E é isso mesmo, você tá mais bonita mesmo, você já é muito expansiva, né? Então, assim, você tá mais bonita, você tá mais leve, sei lá. Eu acho que você tem que realmente parar Alana, de ter vergonha, sabe? E sabe o que aconteceu, assim, eu acho que de mais mágico? É porque foi um dos primeiros momentos na minha vida em que eu realmente me priorizei. Porque eu disse assim... eu não quero saber se eu vou perder oportunidade de trabalho, se eu vou deixar algum compromisso por fazer. Eu vou me dedicar nesse um mês, eu vou fazer a cirurgia, eu não vou fechar nenhum trabalho para esse período. Eu conversei com o meu escritório, com a Mind, eles foram muito legais, porque eu falei, não vai dar para eu trabalhar nesse período mesmo. E aí eu fui chamada, inclusive... para apresentar um reality show, que era um reality show para descobrir uma voz de uma mulher cantora pelas favelas do Rio de Janeiro. Então, era um projeto muito incrível. E eu fui convidada para fazer, só que esse projeto ia envolver... eu teria que mudar a data da minha cirurgia. E a minha cirurgia já estava marcada. Eu falei, eu não vou fazer. E aí eu lembro a produtora, que é minha amiga, falando, Luana, mas é uma grana muito maneira. Eu falei, nem me fala quanto é que era. Então eu prefiro não saber, porque, óbvio, né? A gente tem um monte de conta pra pagar. E eu falei, não, porque eu resolvi que vai ser essa data, resolvi com o meu cirurgião, eu me dediquei, eu me preparei pra esse momento. E se eu adiar agora por causa de um trabalho, tempão, bastante vai tempo. outro, depois mais outro. Entendeu? Então, assim, agora é o momento de eu focar em mim mesma. Então e eu sou muito canceriana, como você disse. Então tem essa coisa de você querer cuidar de todo mundo. Eu cuido da família, eu cuido dos amigos. Eu brinco, né, dizendo que a casa lá da minha família em Sepetiba, que é meu asilo particular, porque é todo mundo velho mesmo, entendeu? Lá é com 82, é com 95 anos. Essa é a média nossa. E eu cuido mesmo dos meus velhos. Isso é uma coisa que me faz feliz, que me dá prazer. E que também é uma necessidade. Sim. E eu acho que é a minha forma de devolver todo o afeto, todo o carinho que eu sempre recebi da minha família a minha vida inteira. E nesse momento eu falei, até meus velhos vão esperar um pouquinho, tá? Porque eu preciso me dedicar a mim mesma. Então, acho que talvez seja esse brilho que as pessoas estão enxergando em mim. Que é esse momento em que eu me priorizei e que eu pratiquei aquilo que a gente fala o tempo todo, que é o autocuidado. Claro. E pra você continuar se cuidando e tirar um pouquinho a blusa do flu, eu vou te dar Ih, gente, tem presente! Meu
Então, pra você aqui, abre aí pra você ver, pra você continuar, né, no seu Ai, para! Pinap aqui com a gente. Deixa eu te dizer, isso aqui é uma marca made in Ceará, tá? A dona dela é maravilhosa, esteve aqui com a gente, tem uma história incrível e fantástica. Vou depois te dizer pra você. Gente, você não tá entendendo? Que olha só, eu só tenho um top. Ah, Não tô brincando, não tô Jura? brincando. E que aí eu fico botando na minha lave seca pra poder usar no dia seguinte. Olha, não, e você vai amar. Ela é toda dupla, não fica transparente. Então, tu se agacha e faz de tudo. É maravilhosa. Ela é incrível, a história dela é muito, muito maneira, assim. Vou te mandar o link depois pra você conhecer. Amei. Vocês podem me cobrar nas redes sociais de eu mostrar vestindo essa roupa maravilhosa pra essa minha vida fitness. Você vai levar para o Rio de Janeiro aí, Pinap pra você. Eu tô te falando que você vai... Aí você não põe com a blusa do Flu, tá? A brincadeira. Olha que injusto. Olha que injusto. É que esses dias, gente, ela tava treinando, aí ela tava na casa dela e tal, eu acompanho ela nas redes sociais, ela tava lá treinando com a blusa do Fluminense, olha que... Mas, O Fluminense tinha ganhado 5-3, gente. Como é que eu não ia usar a blusa pra treinar, tinha que usar sabe? mesmo, tinha que usar. Eu tô falando isso, mas, gente, zero problema com o negócio de futebol. Na verdade, eu nem entendo muito, mas é só pra implicar mesmo. Então, você vai continuar aí com a sua saúde, sua vida fitness, e você tá muito mais gata, tá? Então, assim, queria Muito te dizer obrigada. isso, que você realmente tá maravilhosa. E aí, passando um pouquinho, você falou assim, sua avó disse que você já era atriz, e aí eu acredito que ninguém precisou te dizer também que você já era comunicadora, né? Porque assim, nem todo mundo precisa se formar em comunicação para ser comunicador, e você tem isso muito nato, né? Você, né? Aí É muito isso eu vou forte, te né? contar que isso eu fui descobrindo mesmo. É? Sabe, uma característica minha, inclusive foi essa uma das coisas que me levou pro teatro, que me levou a querer fazer tablado. Eu tinha o sonho de ser atriz, isso é um ponto. Mas a outra coisa é que eu sempre fui muito tímida. Muito mesmo? tímida mesmo. Não parece. Daquela que em casa todo mundo chamava de bicho do mato. É Era mesmo? eu, bicuda, não era de sorrir não, gente. Eu criança, eu devia ser um saco, chata, porque... Sinceramente. Jura, gente? Imagina uma criança... Nada, mesmo? não era nada disso. Eu escolhia determinadas pessoas em que eu ia no colo, eu não ia no Sim. colo de todo mundo, e aí eu ficava no colo, por exemplo, uma festa de aniversário, eu ficava no colo do meu padrinho até o final da festa e acabou, eu não ia mais com ninguém. Entendi. Então, eu fui descobrindo essa minha verve, né, comunicadora, com o tempo. Porque quando eu comecei a fazer teatro e que eu fui realmente me soltando, e uma das características do teatro do tablado é a questão do improviso, né? É uma escola de improvisação, então a gente tinha que fazer improviso o tempo todo. A gente começava a pensar em decorar texto no final do ano, porque eram sempre cursos de um ano, né? No final do ano é que a gente pensava nisso. Durante o ano todo, eram exercícios de improvisação Sim. e tal. E aí tinha uma coisa que eu precisava ter um pouco mais cara de pau, porque como é que era o sistema da maioria dos professores? O professor virava e falava assim, era uma turma, sei lá, com 30 pessoas. Ele dizia assim, eu quero agora 3 pessoas no palco. Aí você tinha que subir correndo, e você não Sim. sabia o que ia acontecer. 3 pessoas no palco e aguarde a surpresa de qual Aham, exercício ele vai sim. propor. E eu ficava na beirada do palco, porque eu queria sempre subir e fazer todos os exercícios, Sim. sabe? Mesmo eu sendo tímida, porque eu dizia assim, eu só vou conseguir vencer isso se eu encarar, né? Eu tenho que encarar de frente. Gente, eu não tô acreditando nisso. Então, eu não pensava na possibilidade de me tornar comunicadora, porque eu achava assim, eu sou tímida, eu só vou conseguir falar através dos personagens, porque aí não sou eu mesma. Entendeu? Uhum. Então aí eu me escondo atrás do personagem, não é a Luana. A então, tal da muleta, né? De você se apoiar ali no Exatamente. personagem. Qualquer coisa é o personagem, né? Exatamente. Mas eu acho que eu fui descobrindo porque eu sempre tive muito essa coisa da liderança, né? Então, na escola, nas minhas turmas ali, quando chamava primário, ginásio, nem sei como é que fala agora. Ô, gente. Também não sei, Eu não. tô falando que eu não sou tão jovem assim. Mas todo o período do primário, do ginásio e tal, ensino médio, eu era sempre representante de turma. Certo. E aí, quem ia reivindicar, quem ia comunicar, era eu. E fui usando isso como exercício. Aí por causa do teatro também, os meus trabalhos, tanto na escola quanto na faculdade, era muito interessante isso. Todo o meu trabalho, as pessoas queriam assistir minhas apresentações de trabalho. Porque eu nunca pegava, assim, só uma cartolina e escrevia um negocinho e mostrava. Eu fazia esquetes. Na faculdade, as pessoas vinham de outra turma para assistir minhas apresentações de trabalho. A criativa A da criativa, escola. entendeu? Eu Sim. queria fazer personagens justamente por isso, que pra mim era mais fácil falar através da boca do personagem do que através da minha própria boca. E aí eu comecei a exercer a exercitar, na verdade, né? Essa comunicação. E aí, quando começou a era mais forte dos programas de canal de YouTube e tudo mais,
teve uma galera que começou a perceber, tipo, o próprio GNT, né? O GNT, ele tem um canal no YouTube do GNT, específico. Sim. Então, eu fui chamada para dar entrevista para a Giovanna Eubank, que tinha um programa dentro do YouTube do GNT. E aí me chamou para dar entrevista. Aí também o GNT ia ter, era um ano que no Oscar, eles faziam uma transmissão do Oscar pelo YouTube do GNT, e era um ano em que tinham várias categorias com pessoas pretas, inclusive o Spike Lee estava concorrendo pelo filme Infiltrados na Clã, como melhor diretor, e eu acho que o filme também estava concorrendo a melhor filme. E aí eles entenderam, obviamente, que tendo tantas categorias pretas naquele ano concorrendo no Oscar, eles não poderiam ter comentaristas Sim, brancos. só brancos, né? Eles precisavam dar essa mesclada. E aí me convidaram. Só que assim, me convidaram, sei lá, 2 semanas antes. E eu precisava assistir aqueles filmes, eu não ia ter nem tempo. Então, eu pensei assim, cara, eu vou ter que encarar. Como é que vai ser? Não sabemos. Mas vamos lá, eu não vim da escola de improviso, então a gente vai improvisar. Não era você que tava com a mãozinha lá, tudo bem? Toda hora queria subir no palco correndo. E aí eu comecei realmente a me exercitar. Mas eu acho que eu não vou conseguir te precisar, Alana, qual foi o momento em que eu fiz assim. A viradinha, E, gente, né? eu sei fazer isso. Não sei te dizer. Eu só sei que quando eu fui convidada pelo próprio GNT para apresentar um programa, foi um susto. Eu tava, na verdade, tudo começou, eu fui convidada, olha que loucura. Eu fui convidada pelo GNT, depois de já ter participado dessas coisas do YouTube deles e tal, dar entrevista em programas da casa, eles me convidaram para participar de uma imersão que ia ter, eles queriam fazer uma transformação naquele programa Super Bonita. Sim. Queriam dar uma repaginada no programa. Então eles convidaram pessoas de várias áreas para fazer essa imersão e pensarmos juntos em um novo programa. E aí me convidaram. Eu não entendi muito o porquê, mas aí me tornei cara de pau. Falei, então eu vou. Me convidou, eu vou pra São Paulo, eu vou ganhar essa passagem de avião, né? Vou dar essa passeada lá, vou fazer várias conexões, vamos lá. E aí, no voo de ida, eu fui conversando com a então diretora-geral do canal, e que eu não sabia que ela era diretora-geral do canal. Que massa. Tá? Isso foi bom, porque aí eu fui falando indiscriminadamente. O que me passava pela cabeça, eu falava. Quando eu cheguei lá no evento e que eu descobri que ela era diretora, eu fiquei fazendo aquele rewind na cabeça, tipo assim, o que foi que eu falei? Eu devo ter falado algum absurdo. Aí eu lembro, sabe como é que eu descobri que era ela? Porque ela fez assim, era um início de ano. Então tinha passado no ano anterior, no final do ano anterior, eu não lembro que ano foi isso, tinha passado um comercial do GNT, porque o GNT sempre faz um comercial de final de ano com os apresentadores da casa. E eu tinha ficado muito intrigada, porque era um comercial que tinha a música da Isa, a Isa cantando aquela música Ginga, que é uma música relacionada à capoeira. E eles fizeram uma fotografia, que era uma fotografia muito pastel, e só tinham os apresentadores da casa brancos. A Carol Conká, na época, apresentava e não apareceu no comercial. Aí eu acho que, se eu não me engano, só tinha a Gabi Amarantos. E eu falei assim, cara, como é que eles fazem um comercial com uma música, uma cantora preta, uma música de uma temática negra, e só tem uma apresentadora preta aparecendo? Eu falei, cara, tá muito errado. Aí eu tinha comentado isso com ela no avião, sem saber que ela era ela. Quando a gente chegou lá na reunião, ela fez assim, Luana, eu queria que você comentasse aqui com essas pessoas, eram outras pessoas com cargos menores do que o dela. Queria que você comentasse com essas pessoas aqui aquilo que você me falou no avião. E eu, mulher, pelo amor de Deus, não faz isso, senão ninguém nunca mais vai me chamar aqui no GNT. Pelo amor de Deus. Aí ela, mas tem alguém que pode te chamar ou não aqui, sou eu. Aí que caiu a ficha, eu falei, meu Deus. Aí que eu comecei a pensar, o que foi que eu falei, o que foi que eu falei? Mas enfim, eu sei que Natal e Imersão, eles separaram várias mesas, né? Peraí, tu falou? Eu fiquei... Aí eu falei. Aí eu virei e falei, gente, eu achei que esse comercial... Porque eu cheguei a chorar quando esse comercial foi ao ar. Me tocou mesmo, profundamente. Porque o GNT sempre foi um canal que eu amei, que eu assistia mesmo, né? Um canal bem dedicado ao público feminino e tal. E que eu gostava e que eu me senti quase que traída, sabe? Falei, poxa, não podiam ter feito isso, sabe? Se a Carol Conká não pôde ir no dia de gravar, problema, manda ela gravar no celular, mas... A gente precisa trazer representatividade nesses espaços, né? Então eu falei para as pessoas, e aí a minha dinâmica na reunião já foi outra, porque aí as pessoas queriam realmente ouvir o que eu tinha a dizer, né? E aí teve uma apresentação lá, falando sobre a evolução do conceito de beleza ao longo dos anos no Brasil, babá. Levantei minha mão várias vezes, porque aí ela, né, a Dani Mignani, me permitiu, falou assim, não, você tá aqui para isso, a gente chamou todo mundo aqui para isso, para realmente emitir opinião. E aí, a partir dali, o GNT começou a me enxergar de uma outra forma. E quando a gente fez a nossa viagem de volta
pro Rio de Janeiro, aí perdemos o voo, quer dizer, o voo foi cancelado, era o último voo de sexta-feira, foi cancelado, então a gente teve que ficar em São Paulo, aí fui jantar junto com ela, então a gente conseguiu aumentar ali o nosso papo e tal. Aí, numa outra oportunidade, ela virou e falou assim, eu tô com uma ideia de um programa. Chegou nas nossas mãos essa ideia desse programa, que é um programa de viagens, e um programa que são 2 amigas viajando, e a gente faz 2 roteiros diferentes para o mesmo lugar. Então, uma das amigas é sorteada para um roteiro top, né, com bastante grana, e outra é sorteada para um roteiro pop, né, com menos grana, mas para mostrar que a gente pode se divertir, né, nas 2 situações. E eu falei, cara, que interessante, mas eu achei que ela tinha falado isso para mim solto, entendeu? Que não era algo real. 2 meses depois, eu recebo uma ligação dizendo que o programa ia rolar e que a gente ia começar a viajar pela América Latina 2 meses depois. E aí foi uma realização, assim. Porque, imagina, não é o melhor dos mundos você trabalhar e trabalhar viajando. Você ganhar pra isso? Você ganhar pra conhecer os lugares? Ah, pelo amor de Deus, não precisa nem me dar cachê, ainda me deram cachê. E aí, ali, realmente... Bom, eu disse que eu não conseguia precisar qual foi o momento que eu me entendi como comunicadora, talvez tenha sido aí. Porque quando eu vi esse programa... Pode dizer, gente, se esse programa não é o máximo. Pode dizer mesmo. Esse podcast é sensacional. Tô me achando aqui. Vai, continua. Porque ali eu tive a certeza. Porque aí, quando o programa foi ao ar, que foi no início de 2020, eu comecei a receber mensagens das pessoas, sabe? E falando assim, caraca, que programa incrível. E como você faz esse programa com leveza. Éramos eu e Fernanda Paz Leme apresentando juntas, né? E pra gente, já contando aqui, que de repente as pessoas não saibam, pra gente realmente era uma surpresa. A cada lugar que a gente chegava era uma surpresa quem estava no roteiro top e no pop. A galera chega a duvidar? Chega. Né? O povo achava que era tudo combinado. Não era nada, assim. A única coisa que era combinada é porque a gente tinha minimamente um roteiro. Então, depois que você chegava no lugar, dizia assim, já que você tá no top, você tá no pop, tem um roteiro a ser seguido. Então, eu não chegava e procurava qual era o restaurante mais barato se eu tava no pop. A produção procurava pra mim. Sim, claro. Então, só isso que era realmente premeditado. Mas essa escolha... Não. Então, foi uma experiência surreal. Eu lembro que o primeiro lugar que a gente foi era El Calafate, na Argentina. Que foi o nosso primeiro episódio, eu chorava muito. E as pessoas depois me perguntaram assim, mas você tá chorando porque você nunca tinha visto neve, né? E tal. Eu falei, gente, sabe por que eu tô chorando? Porque eu tô pensando... E aí eu já me emociono de novo. Eu tô pensando assim... Onde o meu trabalho me trouxe, sabe? Onde a minha dedicação me trouxe. Olha isso, eu tô fora do meu país, apresentando um programa. Eu nunca me imaginei comunicadora. Eu tô aqui apresentando um programa de viagens. E desde o momento que esse programa foi pro ar, as pessoas se encantaram. Muita gente me para até hoje para me perguntar... Não vai ter outra temporada. Tem gente que fala assim, eu criei o meu roteiro de viagem, meu roteiro de férias, baseado no que você fez, sabe? No programa. Então, isso realmente não tem nada que pague. Como que é o nome da diretora? Da diretora do programa? Kizzy Magalhães. Mulher, Kizzy, pelo amor de Deus. Né? Vamos atender essa galera, até porque, assim, você falou aí do GNT, eu fiquei com raivinha por um segundo, já fiz as pazes também, agora mesmo, porque eu sou... Cara, meu marido fez, você não vai fazer outra coisa, eu ligo, não quero nem saber, passa que seja Doce, Rodrigo Hilbert, Rita Lobo, tudo. Aí chega lá no 24 horas de GNT. Todo, gente. Então, eu sou essa, juro pra você, eu sou essa pessoa. Eu saí do jornalismo, né, tem um tempo, e aí eu dei uma desconectada, porque eu não parava de assistir jornal, eu passava de um pro outro, e quando terminava na televisão, e aí eu, gente, peraí, eu quero ser a pessoa que eu vou dizer, tu viu o que tá acontecendo? Não, gente, que mundo essa pessoa viu que tá passando todos esses canais? Eu ficava indignada. E hoje eu sou essa pessoa. Quando a primeira vez que me perguntaram, Alana, você viu que aquele, sei lá, aconteceu alguma coisa aqui em Fortaleza? Não, aconteceu. Gente, eu sou essa pessoa. Então, assim, muito massa, sabe? Assim, e você falando aí, essa emoção, ela me tocou também, porque... eu lembrei do que sua avó te disse, né? Assim, aquela coisa. E você, tudo bem, eu vou fazer o plano B, mas eu vou seguir também o plano A. Isso é muito importante. E isso nos empodera, assim, de uma forma que... Tem gente que finge costume, né? Tipo, às vezes tá do lado de alguém que admira. Não finge costume nenhum. Nunca. Gente. Que nada, finge nada. A gente acabou de eu sou emocionada, gente. Isso que... Tem vários memes, né, que aparecem na internet. E que aí agora eu fico seguindo umas páginas aleatórias, que são as páginas que defendem os emocionados. Diga assim, seja emocionado, gente. Porque também, assim, gente blasé não tem graça nenhuma. Então eu sou essa pessoa. Eu exagero, eu falo mesmo, eu abraço muito, entendeu? Eu não gosto. E eu gosto que as pessoas façam isso comigo também. Eu quero
quer ver eu ficar pé da vida? Ah. É a pessoa me mandar uma mensagem assim, Ai, poxa, eu te vi divino, ontem no olha. samba, nem falei com você porque fiquei com vergonha. Falo, gente, para, pelo amor Mas de sabe o Deus. que é? É porque, assim, às vezes as pessoas já foram tão maltratadas e mal recebidas por outros artistas, né? Que, enfim, as pessoas, né, ficam com vergonha de. Não, ela tá curtindo o momento. Eu super entendo Aham, isso, sim, sabe? eu Tá também. Mas, assim, se é uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho. Tipo, a gente se falou pela internet, eu fui lá pra frente dela, né? Tinha um monte de gente falando dela. Minha amiga. Então, assim, é muito. Eu acho massa. Quem, tipo, olha, eu admiro o seu trabalho, porque as pessoas também gostam de ouvir, Sim, sabe? Eu acho que lógico. é legal. Então, tipo, é um feedback do que tá rolando de muito bom. E Teve uma coisa, só um detalhe, Imagina, vai. uma coisa que aconteceu hoje, né, quando eu Ah. saí lá da mesa no Expo Favela, que teve uma menina que veio tirar foto comigo, ela fez assim, hoje eu fui fazer dois dos exames que eu tinha que fazer pra bariátrica, Ai. e eu tomei coragem de fazer a bariátrica depois que eu comecei a te acompanhar. Aí eu falo assim, cara, é disso que vale tudo que eu trago na internet, como eu abro a minha vida nas redes sociais, né? Eu sempre digo que eu tento ser o mais verdadeira possível. É óbvio que nem sempre as pessoas vão saber quando eu tô, entendeu? claro. Down, quando eu tô super mal, mas eu tento ser o mais verdadeira Até porque quando possível. você dá down, é tão difícil você ligar, né? Exatamente. Você nem gosta? encosta nisso aqui, até Então. esqueço que isso existe. Mas essa troca, né, e essa confiança que as pessoas têm no que eu digo, justamente por isso que eu me esforço pra ser o mais verdadeira possível, né? Que é pra passar a credibilidade, pra dizer assim, ó, eu não tô contando, quando eu falo da cirurgia bariátrica, eu não tô dizendo assim, que é o mundo dos sonhos, que é tudo maravilhoso, que não tem nenhuma consequência difícil, que não tem um pós-operatório complicado. Isso seria mentira. Então eu sou o mais verdadeira possível, que é pra pessoa não dizer assim, eu fui enganada pela Luana, ela prometeu, que se eu fizesse a cirurgia, no dia seguinte eu tava ótima, não ia sentir nada. Eu falo de qual é a minha realidade, qual foi o meu processo. E a partir disso, se isso te incentiva a tomar coragem de se cuidar também, é disso que vale. E já pega nesse gancho, o que você achou mais difícil? Em qual fase da cirurgia você tá agora? Já tá mais tranquilo? Porque você falou que é muito regrada, né? Assim. O mais E difícil de quanto que tudo tu já são eliminou, assim? 25 quilos em 2 meses. Caraca! E é muito doido, porque você tem uma dificuldade ainda ali de se entender com essa imagem. Então as pessoas, muita gente, Tia Má é uma, que é minha amiga, comadre, ela fazendo chamada de vídeo comigo, cada vez que eu fazia uma ligação pra ela, ela fazia, meu Deus, como você tá magra. Ela tomava um susto, eu falava assim, cara, eu não tô enxergando isso que você tá enxergando. Só que eu não fico me pesando, né, que é pra não ficar paranoica. Sim. Então eu só me peso quando eu vou ao médico. E aí quando eu me pesei, que eu falei, gente, 25 quilos em 2 meses é muita coisa. Mas a questão é, a maior questão não é o número que apareceu ali na balança, é o que eu senti de Sim. melhoras, né, com essa eliminação desses 25 quilos. Mas o mais difícil de tudo são os primeiros 7 dias. Bate arrependimento, porque você precisa, mesmo que você tenha feito com outro cirurgião, que seja outro nutricionista acompanhando, tem um protocolo básico que, pelo menos nos primeiros 7 dias, você vai se alimentar de meia hora. Então começa às 8 da manhã, vai até 10 da noite. Imagina de meia hora tocando um despertador. Eu tive que trocar a música do meu despertador, porque eu tomei pavor da música do meu despertador. Porque quando eu pensava que eu tava cochilando, porque você tá fraca, né? Você tá comendo muito pouco, é em ml. Aí, quando eu tocava meu despertador, eu tava, tipo, pegando no sono, tocava, tomava aquele susto. Cara, O que eu fui fazer da minha vida? eu tive crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido na vida. Minha mãe, tadinha, saiu pra fazer. Minha mãe que me cuidou de mim, que fez comida, fofa. tudo. Minha mãe um dia saiu Qual pra que é o fazer um nome dela? exame. Cristina. Lindona. A primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil. Do nada eu falo essa informação, Claro. porque eu adoro usar a patente da minha mãe. Muito bem. Chancelado aqui, ó. Check. Pronto. Um E aí- beijo pra ela, maravilhosa. E aí minha mãe saiu só Mas pra ela fazer tava falando exame. da senhora, tá? A gente vai já chegar É. aqui. Chateadésima. Vamos lá. E aí minha mãe saiu pra fazer um exame e eu me senti como se... E minha casa cheia de gente, tá? Mas eu me senti como se eu tivesse sido abandonada. Me deu uma crise de ansiedade, porque era isso. É aquela coisa, você, num pós-cirúrgico como esse, de uma cirurgia tão invasiva, você vira quase que um bebê de novo, sabe? Então aquela coisa que só mãe dá pra gente, aquele colo, aquele carinho que só mãe dá pra gente, por algumas horas eu achei que eu não teria. Então me bateu um pânico. Mas é muito doido, porque aí, passados 10 dias da cirurgia, eu ficava assim, gente, mas pra que eu tive aquela crise aquele coisa, dia? que Que bobeira, tô ótima, sabe? A vida tá seguindo tão bem, tô tão bem adaptada a esses caldos de água, sabe? Mas realmente, essa primeira semana é que é complicada. E Luana está vestida com uma roupa maravilhosa, feita pela mãe dela. Ai, vamos falar da parte da canceriana dramática.
Todos vocês que estão aí, que sabem do que estamos falando. Você é eu já vi você falando que você idealiza aquela família bonitinha, né? Dentro de casa, tudo fofinho e tal. E é uma vontade sua de construir, né? Aquela coisa bem do que a gente é ensinada, do que é Sim. família, aquela coisa e tal. E é muito legal, porque é uma particularidade sua, é uma coisa que você quer. E fala pra gente dessa questão sentimental. Tu acredita em signo? Tu acha que isso de fato é verdade? Apesar E aí de eu- depois você fala a história do vestido, tá? Que sua mãe fez. Apesar de eu ser uma mulher de axé, né? Eu sou uma mulher de Umbanda, sou sacerdotisa de Umbanda, mas eu acredito muito em astrologia também. Aliás, eu acredito em um monte de coisa, gente. Inclusive, eu não me conta um negócio, não, que eu sou capaz de acreditar no primeiro momento, mesmo que eu nunca tenha te visto na vida. Mas eu acredito mesmo, porque eu tenho várias características do meu signo, sabe? Então, o signo de câncer tem essa coisa de ser muito maternal. Então, isso é um grande problema, inclusive. Porque aí eu começo a conhecer um cara, ficar com um cara, daqui a pouco eu já sou meio mãe dele, entendeu? E aí os caras também se aproveitam disso. Mas essa coisa de querer estar junto da família e de ser muito ciumenta. Eu sou extremamente ciumenta. Só que eu acho que eu disfarço, mas não disfarço. Não disfarço, né? Então, uma coisa que aconteceu, essa roupa que eu tô aqui, foi minha mãe que fez. Minha mãe é engenheira química, funcionária aposentada da Fiocruz, mas depois da aposentadoria, ela agora tá fazendo roupas. E ela faz roupas pra gente, pra família, pros amigos e tal. Não é nada, ela não comercializa. E aí ela fez essa roupa lindíssima pra mim. E eu resolvi usar essa roupa aqui, em Fortaleza. E aí, eu, hoje de manhã, fiz vídeo, postei, marquei ela e tal. Beleza. Fiz uma chamada de vídeo com ela, umas 4 horas depois, 5 horas depois que eu já tinha postado. Aí, tô conversando com ela, ela fez assim. Na voz da garota. Olha, você vê que muda, né? O tom muda, né? Aí, minha mãe olhou e falou, nossa, você tá com a roupa que eu fiz pra você. Eu falei, pois é, né? Eu postei, inclusive, eu te marquei. Mas você não viu, né, mãe? Porque você tava preocupada só em assistir o seu filho, que no caso é meu irmão, Ernesto. O seu filho, porque ele tá aparecendo na televisão, que meu irmão agora é repórter da Globo, das manhãs da Globo. Então, e ele apareceu hoje no programa, no É de Casa. E aí eu sabia que ela tava assistindo ele, então eu achei que ela só não viu que eu tinha marcado ela, porque ela estava preocupada em assistir o filho dela. Aí ela falou, nossa, mas como é ciumenta. Galera da de casa, não é nada, pessoal, tá? Tem nada a ver, isso é uma coisa muito dela. Ela tá se resolvendo com esse ciúme. Eu tenho que fazer terapia, gente. Eu faço terapia. Isso aqui ainda é algo controlado, porque eu faço terapia. Imagina se eu não fizesse. Deixa eu te falar. Eu acho que falando ainda da sua comunicação, né? O Saia deve ter sido assim um palcão pra você. Se eu não me engano, acompanho muito, mas se eu não me engano, a tua turma foi depois das meninas da pandemia. Acho que foi Pitty, Mônica Martelli. Isso. Exato, foi a na seguinte, sequência. foi. E aí a gente vê, porque eu acho que as meninas pegaram a pandemia, acho que Mônica Martelli, Pitty, né, qual era a terceira, gente? Astrid, Pitty, Mônica Martelli e Gabi Amarantos. A Gabi, pronto. Então, acho que depois, aí ficou aquele tempo de pandemia, acho que logo começou a dar aquela melhorada ali, vocês entraram, Isso. né, foi Sabrina, você... E Larissa Luz. E Larissa. E a Astrid permaneceu. Pronto, e aí, muita gente que ainda não te conhecia passou a te conhecer, não só por você estar no programa, mas é porque cada opinião que é dada ali, ela é muito dissipada depois, ela, né, vira corte de internet. E aí são coisas que você viveu, são vivências, são dores, são indignações que são colocadas ali naquela roda de conversa. E aí muita gente chegou, né? Acho que a te conhecer. Muita gente chegou nas redes, talvez. Como Não, é que... Alana, aconteceu uma coisa quase que mágica. Muito doido, gente. Olha isso. O Saia Justa de estreia, porque a gente fazia o programa sempre ao vivo, né? Uma vez ou outra que aconteceu de precisar gravar por alguma questão, ou porque o convidado só podia aquele dia, enfim. Sim. Mas basicamente era ao vivo. Eu estreiei o programa numa quarta-feira. Tá? Na quinta-feira, fui pegar o avião para voltar para o Rio de Janeiro. A gente gravava o programa em São Paulo. Sim. Nesse dia que eu fui pegar o avião para voltar do Rio de Janeiro, tinha paparazzi tirando foto minha no aeroporto. Aí, a pessoa que não tá acostumada, né? Aí o cara tá lá, você quer se esgueirando todo pra poder conseguir tirar minha foto. Aí eu fui e posei pra foto, né? Aí ele falou, não precisa posar não, você pode continuar sua vida normal. Falei, desculpa, porque eu não sabia. Achei que eu tinha que posar. Eu não sabia das informações, fui ser simpática, né? Faz de conta que você não tá me vendo, por favor. Faz Eu fiz cara de nada. Mas assim, esse reconhecimento ele foi imediato. E isso é muito... pra mim, de primeira, foi um pouco assustador.
Porque eu falei, que loucura, porque aí dá uma sensação de que assim, eita, agora todo mundo sabe da minha vida. Mas na verdade é que eu abro minha vida tanto que isso não faria tanta diferença. Mas o Você mais... já era conhecida e tudo mais, né? Mas, assim, Mas é porque não foi uma nesse proporção nível. muito diferente do que você estava acostumada? Sim, porque, primeiro, tem uma coisa, e você, que é uma pessoa que vem do jornalismo, que é fazer ao vivo é outra história. É. Então, tudo que eu já tinha feito até então eram programas gravados. Esse programa mesmo, Viagem a Qualquer Custo, um programa que a gente gravou durante 2 meses e foi ao ar 5, 6 meses depois. Mas você fazer ao vivo e toda semana você ali colocando a sua opinião. A gente tinha minimamente uma reunião de pauta, né? Onde são apresentados quais vão ser os temas daquele dia. Mas todo o nosso pensamento não é colocado nessa reunião de pauta. Com certeza. E Então muita coisa você vem na hora. Exato. Tem os comentários também de quem tá em casa, de que manda lá um tweet e tal, e a gente fala a partir daquilo também. Então, emitir a sua opinião, pra mim foi um exercício assim de autoconhecimento, inclusive muito importante. Ah, ali é uma terapia, cara. Até quem tá Completamente. assistindo também, assim. Completamente. Porque eu me sinto parte também. Conversa, eu falo, não, mas aí não tá legal, gente. Não é bem por aí. Acho que dessa vez você se equivocou um pouco. Eu faço parte ali, mas vai. Aí. Então era muito. Foi ali um exercício do fazer profissional, foi um exercício da comunicação. E tá ali junto, assim, de mulheres que eu já admirava, né? Caramba, Você tá, a Astrid, que é a nossa âncora, uma das maiores comunicadoras desse país. Então, aprender ali com ela. E a Astrid tem uma experiência de televisão e uma experiência de saia justa. Ela já tá há 11 anos no Saia Justa. Então, ela faz aquilo ali com um pé nas costas e, ao mesmo tempo, tendo uma generosidade, né? De dar a oportunidade pra gente se colocar, pra gente trazer nossas narrativas e tal. Então, foi um exercício muito importante, talvez um dos mais importantes na minha carreira na área da comunicação, assim. E que realmente me trouxe credibilidade no mercado. E vira uma amizade, assim, porque a sensação que eu tenho é que eu sou muito amiga da Astrid. Aquela, né? Não, gente, é sério, eu sou muito fã dela, de verdade. E a sensação que eu tenho é que, tipo assim, por trás daquilo ali... Não sei, acho que vocês têm grupo e vocês conversam sobre... Na minha cabeça, aquilo ali continua, não sei. Qual era a grande questão? A gente se encontrava uma vez por semana, né? Então, vamos lá. Tipo, Sabrina, pra mim, Sabrina era assim, era um sex symbol e que é essa mulher engraçada e tal. Sabrina é muito mais que isso. Sabrina é generosa pra caramba, entendeu? Sabrina, se ela puder, ela ajuda qualquer pessoa que parar na frente dela e pedir, seja lá o que for. A pessoa pode pedir a coisa mais complicada do mundo de conseguir, ela vai dar um jeito. Então é essa pessoa generosíssima. E eu e Sabrina, como a gente sentava uma do lado da outra, a gente começou a aprender a se comunicar no olhar. Então eu sabia quando ela tinha começado uma frase que ela tinha se perdido. Porque é aquilo, né, gente? Sim, claro. Você tá ali no ao vivo, vai ter um ponto no seu ouvido, tem as outras amigas ali falando, conversando e tal. Chega uma hora que você se perde. Então eu sabia quando a Sabrina tinha se perdido, e aí eu segurava e ela fazia a mesma coisa comigo. Larissa Luz, que é uma mulher... Eu admirava já a Larissa pela carreira dela como cantora. E é uma mulher baiana, e Bahia é meu lugar do coração. De onde ela veio, né? Então a gente... sabe que eu sou baiana, aquelas que não tem nada a ver. Vai. Eu já tô me sentindo tão amiga de Luana que eu já tô mulher, tu não sabe, eu também sou baiana. E eu e Larissa, ela filhas do mesmo orixá, filhas de Yansan, então a gente tinha muita conexão também. E Larissa era a outra mulher preta ali naquele sofá, né? Então tinha uma coisa também que quando a gente tava falando de qualquer questão que tivesse um recorte racial, ela já me olhava tipo assim, vou eu ou vou você? Ou vai você, sabe? Quem é que vai agora? Então tinha essa conexão também. E a Astrid, essa nossa mãezona ali, que eu brinco, eu chamo ela de maestra, porque ela é essa pessoa, né? Que vai regendo aquela orquestra. E aí, mas também tem uma coisa. A vida é muito, muito, muito corrida. Então, a gente sempre se prometia, durante o ano todo que a gente fez do Saia Justa, ano passado, a gente sempre se prometia assim, não, hoje a gente vai jantar juntas. O programa terminava meia-noite blau. Tava todo mundo morto, entendeu? Todo mundo cansado. Então, a gente prometia e acabava não indo. Mas a gente tá sempre se acompanhando. E uma das coisas mais maravilhosas que eu acho desse quarteto, né? E que eu acho que é uma realidade, que o Saia traz isso, é que a gente tá sempre muito torcendo uma pela outra. Claro. Então, se eu vejo a Larissa dizendo que vai fazer um show, seja lá onde for, eu já vou divulgar, ela não precisa me pedir pra divulgar, eu vou entrar lá e eu vou divulgar, e aí a Sabrina faz a mesma coisa, e a Astrid faz a mesma coisa, então essa conexão é que eu acho que é o máximo. E também tem o seguinte, que nas reuniões de pauta, a gente fazia reunião de pauta, mas metade era só pra fofocar. Acredito. Era pra fofocar, colocar o assunto em dia, dizer quem que o casamento tava mais ou menos, no processo de Sabrina, de separação, a gente, pra mim não foi um susto quando saiu na mídia que ela tinha se separado, porque a gente já tava acompanhando, né,
as coisas que estavam rolando internamente no relacionamento, que a gente conversava absolutamente sobre tudo, né? Isso que você falou da Sabrina foi tão legal, porque assim, a Sabrina ela já foi colocada em um lugar, né, de a mulher que era burra, digamos assim, gostosa, e eu ouvi outro relato, acho que foi até o João Vicente no próprio Papo de Segunda, que falou que eles estavam saindo de algum lugar e quando chegou, tipo, ela tava… no carnaval, que ela faz aquelas, né, viradonas e tal. Que ela chegou e, tipo, 100 pessoas pra ela tirar foto e atender ele. Aí, tipo, vamos, que tem muita gente. Aí ela fez… Eu estou aqui por causa deles e é por isso que hoje eu sou quem eu sou. Eu vou lá atender todo mundo. Aí ele, cara, tipo… Aí ela… Eu vou falar com eles. Não, tipo, e ela faz isso com um tapa-sexo que tá machucando aqui o bumbum, com um salto desse tamanho, que já isso, o pé né? tá cheio de bolha. Mas o E legal ela é vai. você também trazer, tipo, gente, olha… Olhem outra coisa, tipo assim, é jogar a luz em outra mulher, sabe? Isso é muito legal também. Menina, eu passaria minha vida aqui Ai, a conversando gente chegou no nosso limite, né? Então, e você também não pode passar muito tempo sem comer. Eu falei isso pra Lana, né? falei. Mas é verdade, eu sei disso. E assim, cara, se eu pudesse, eu passava muito, muito, muito tempo conversando com você e tal. Mas assim, como a gente tá na temporada Elas, eu queria encerrar com duas coisinhas. A primeira é saber quem são as mulheres da sua vida. E aí você pode colocar quantas você quiser e dizer por quê. Quem são as elas? Aí a pessoa já começa a chorar de novo. Hoje é dia de São Judas Tadeu, esse dia que a gente tá gravando hoje, né? E a minha avó paterna, Ernestina de Freitas Moraes, se ela tivesse viva hoje, ela estaria completando 101 anos. Ela, inclusive, era muito devota de São Judas Tadeu. Então, minha avó era uma mulher que criou 10 filhos. É muita gente. É muita gente. 10 filhos. E uma mulher que já na velhice, por conta da diabetes, não tinha audição, perdeu as 2 pernas e a gente criou um modo de se comunicar, eu e ela. Então, toda vez que eu viajava, eu mandava cartão postal para ela e ela ficava nessa expectativa. Ela sabia que qualquer cidade que eu chegasse, eu ia mandar um cartão postal e a gente criou a nossa própria linguagem de sinais. Então, e foi com ela, minha avó Ernestina, que eu aprendi a falar a frase "eu te amo". Então, eu fazia sempre o coração para ela e mexia a boca dizendo "eu te amo" todas as vezes em que a gente se encontrava. Pelo amor de Deus. Então, essa é uma das mulheres mais importantes da minha vida. E aí, continuo falando sobre minha outra avó, Chica Xavier, que para mim é uma das maiores atrizes desse país. Minha avó fez a passagem em 2020. Minha avó me deixou um legado não só da profissão, né, do fazer artístico. Minha avó era apaixonada pela profissão dela de atriz. Quando ela saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, foi porque ela queria 2 coisas. Uma, conhecer o pai dela, porque o pai dela era baiano, mas morava no Rio de Janeiro, e, enfim, aquelas histórias, né, de abandono, bababá, e ela queria muito conhecê-lo. E a segunda coisa, na verdade, eu acho que é a primeira coisa, é porque ela queria estudar teatro. Então, ela foi pro Rio de Janeiro com esse sonho. Então, não tem como não me inspirar em uma mulher que lá nos anos 50, uma mulher negra, nordestina, foi pro Sudeste, foi pro Rio de Janeiro para tentar a carreira de atriz numa época em que a carreira de atriz ainda era muito marginalizada também, né? As pessoas enxergavam, mulheres que queriam se tornar atrizes ainda se enxergavam assim, mulher da vida, né? Não quer construir família, quer ser atriz. Então, esse é meu outro grande exemplo. Minha mãe, Cristina Maria Queiroz Jesus Moraes, que eu consegui dizer aqui, porque eu digo assim, eu arrumo um motivo, do nada eu puxo esse assunto e falo, você sabia que a minha mãe, ela é a primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil? Porque é isso, era a única mulher negra na faculdade dela, ela fez o FRJ também, fez engenharia química, era a única mulher negra em turma de 90 e tantas pessoas, e que quando ela batalhou, ela fez mestrado, fez doutorado, já com 2 filhos, e ela foi desafiada, inclusive, por uma professora que disse que ela morava longe do trabalho e, tendo 2 filhos, ela não ia conseguir completar o mestrado. E ela foi lá, não só completou o mestrado, como também chegou ao doutorado. E a outra pessoa que eu preciso falar, que quem me acompanha nas redes com certeza conhece, minha tia Neném. Tia Neném, uma mulher baiana também. Tia Neném está com 83 anos e foi a pessoa que, enquanto minha mãe estava trabalhando, né? Minha mãe é funcionária aposentada da Fiocruz, era ela que me acompanhava, me arrumava para ir para a escola. Tia Neném, embora não tenha estudado muito, mas eu lembro que se eu tinha que fazer os exercícios da escola, por mais que ela não soubesse me ensinar, ela dizia assim, não, você não aprendeu na escola, então agora você vai sentar e você vai fazer esse exercício, porque sem educação você não vai a lugar nenhum. Então, acho que essas são minhas
grandes referências, assim, essas mulheres que me criaram e que me criam até hoje. Minhas avós, que já não estão aqui, estão no Orum, mas que me acompanham e eu recebo sinais delas o tempo inteiro, sabe? Eu me reconheço nelas em várias ações, várias coisas que eu faço na minha vida. Então, tudo que eu tô alcançando, todos os degraus, né, que eu tô subindo, seja onde esses degraus vão me levar, mas com certeza isso só é possível porque essas mulheres existem, são minhas maiores inspirações. Acho que é isso. Gente, que isso? Desnecessária você, viu? Só pra te dizer que a pessoa perde a compostura. E a outra coisa é... Gente, que isso? A outra coisa é... Então, falamos das mulheres da sua vida. E a outra coisa, a gente tá fazendo esse programa delas pra elas, né? Então... eu acredito muito assim, de quem tá ouvindo o nosso podcast agora, são as pessoas certas que deveriam receber essas mensagens. E você é uma pessoa que passou por muitas lutas, e é por isso que eu não quis trazer aqui. A gente não traz uma pessoa para reduzir a uma pauta social. Eu quero saber da sua vida, o que é que você gosta de comer, quem são as mulheres da sua vida, tá entendendo? Eu quero saber de você, quem, sabe, exaltar o teu trabalho. É isso que a gente quer aqui. Então, assim, eu queria que você passasse uma mensagem, sabe, de mulher para as mulheres que estão te assistindo, porque quantas não estão aí, quantas você não carregam sem nem saber. Você falou dessa história da mulher da bariátrica. Imagina uma pessoa em casa tomar uma decisão porque viu o teu história, ela nem sabe onde você tá, nem te conhece, nunca te viu, mas ela assistiu, te deu aquela credibilidade. É muito louco. É porque, assim, a gente meio que banaliza isso, já é muito normal e tal. Mas se você parar pra pensar, caramba, a mulher tá lá em Fortaleza, não conheço, nunca vi, talvez, né, podia ser que nem vi, nem conhecesse. E eu incentivei a mulher tá me seguindo, me tomando como uma referência. Então, assim, aproveita que você tem essa referência, né? Você tem essa autoridade. E deixa um recado para as pessoas, principalmente mulheres que acham que não tem oportunidade, que a vida delas realmente não tem aquele valor, sabe? Então é isso, assim, queria que você falasse para essas pessoas. Bom, mulherada, eu vou me inspirar aqui numa frase que tá dentro de uma música cantada pela Maria Bethânia. Maria Bethânia é uma das cantoras que eu mais amo nessa vida. E tem uma música que ela canta que chama Iaiá Macemba. É uma música enorme, eu sei a música inteira, mas eu quero me ater a uma frase que tem nessa música, que é o momento em que ela diz assim: vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E com essa frase, o que eu quero dizer? Para a gente cada vez mais enxergar que a gente só consegue crescer, e principalmente nós mulheres, eu estou falando para a gente mesmo, a gente só consegue crescer na coletividade. A gente não dá nenhum passo sozinha, nenhuma decisão que a gente tome nessa vida, nenhum espaço que a gente consiga ocupar, a gente chega nele sozinha, a gente só consegue realmente na coletividade. Então, para a gente acreditar que a nossa força coletiva, ela pode transformar o mundo, ela pode transformar a sociedade. E por mais que você, que está me ouvindo agora, me assistindo agora, que você ache que a profissão que você exerce, ou o trabalho que você exerce, você acha que não tem nenhuma importância para o mundo, tenha certeza absoluta que tem importância, sim. Todas as atividades, todos os empreendimentos, todas as atitudes que você decide tomar, porque você enxerga que aquilo vai ser importante para você, mas vai ser importante para as outras pessoas, vai ser importante para as outras pessoas também. Então, antes da gente dar valor ao que vem de fora, vamos dar valor a gente mesmo, vamos dar valor àquilo que a gente construiu, àquilo que a gente aprendeu com quem veio antes. E aí eu tenho certeza que a transformação e a dita revolução, que falam que vai chegar a revolução, essa revolução, se ela vai chegar, ela certamente é feminina. Então, vamos juntas. Olha, Luana, eu queria demais, olhando nos seus olhos, Thiago, dizer que você me tocou em vários pontos, assim, que eu fiquei muito emocionada, te agradecer pela acessibilidade e gentileza que você me recebeu na sua rede social, assim, respondeu de imediato, disse, sim, o que der pra fazer vai rolar. Obrigado por estar aqui, sem nem me conhecer, sem conhecer o meu trabalho, mas de ter dado, assim, essa oportunidade para eu conversar com vocês e ver a sua verdade.
porque é muito bonita e que bom que você. Que bom que outras pessoas vão ter acesso a esse mesmo conteúdo que eu tô tendo agora. Obrigada, de verdade. E que você. Vou continuar torcendo por você, que você consiga, assim, chegar em lugares que você ainda nem parou pra pensar, mas porque você tá levando muita gente com você. Obrigada, viu? Obrigada. E vida longa, pode dizer, porque aqui eu disse foi coisa, Pois viu? é, tá vendo? Eu só não vou falar mais porque eu não posso segurar ela muito tempo. Gente, até o próximo episódio. Foi ótimo estar aqui com vocês, tá bom? A gente se vê no próximo Pode Dizer, temporada Elas. Tchau!